Olá, trader, tudo bem com vocês? Marcelo, toda a nossa iniciativa Tradeada, compartilhando com vocês mais uma vídeo opinião sobre o movimento do mercado, movimento esse que a gente chama de movimento profético, tá bom? Que por acaso faz parte do meu curso, tá? Eu queria falar com vocês então sobre essa coisa de profecia, sobre os alvos, sobre movimento profético e tal. Vamos dividir aí essas profecias aí em três categorias, tá? A primeira categoria que a gente tem são profecias aleatórias. Por exemplo, aquela profecia de que o Bitcoin vai a $1 milhão, tá? A pergunta é de onde é que saiu esse número, que a princípio não tem nem eira nem beira, certo? Pode ser autorrealizável? Quem sabe, né? Mas é um tanto quanto exagerado, né? Principalmente quando a gente olha para a curva e percebe que ela está fazendo um topo arredondado. Mas, de qualquer forma, é um tipo de profecia onde alguém do nada fala que é $1 milhão e aí todo mundo vai atrás. A segunda tipo de profecia que a gente tem é a profecia técnica. Esta sim, geralmente ela é autorrealizável, porque primeiro que ela tem um viés técnico. Então você tem alvos técnicos aí, e aí o cara fala, ó, o Bitcoin vai até ali, ou a XRP vai até lá, mas ela tem um critério técnico, geralmente através da análise técnica, que você então tem seus alvos, certo? E desta forma, ela é autorrealizável, porque todo mundo vê um tecnês por trás daquele alvo, e então eles perseguem aquele alvo, ou seja, ele acaba sendo autorrealizável porque todo mundo concorda com aquilo, todo mundo vê que aquilo lá é palpável, e todo mundo então segue aquele ritmo e apostando, e numa alta, por exemplo, vão comprando, porque eles sabem aonde pode bater. Né? E tem a terceira, que é a profecia divina. Essa aí já é um pouco diferente. Já são pessoas que por algum motivo, né, tiveram aí os números sendo revelados para elas. E aí de diversas formas, né? O mais comum o profeta, né, que a gente conhece aí é o Brandon Biggs. Ele foi aquele profeta que, por assim dizer, o único profeta que disse que o Trump iria sofrer um atentado levando um tiro na orelha. Ele foi o único que falou isso e aconteceu um mês depois, se eu não me engano. Tá? Ele também tem uma profecia de criptomoedas. Profecias essa que dizia que a XRP estava num valor tal lá, ela iria voltar até mais ou menos 0,45 centavos de dólar e depois dispararia para buscar os $3, e foi exatamente o que aconteceu. Inclusive, ele não fez nada, mas o cunhado dele fez e teve um retorno sobre esse investimento. Então, são as profecias do Brandon Biggs, são as profecias do pastor Gregory, a profecia do David William, profecia da missionária Andréia, profecia da Mariana Basto e também do filho de Yeshua, do Leonardo, filho de Yeshua. São alguns que trazem confiabilidade, por quê? Ou porque eles têm outras profecias que se provaram, ou porque há uma consistência no que eles dizem. Então, o que acontece? E eu, pegando já do meu lado, aí você fala assim, pô, Marcelo, você acredita nesse tipo de coisa? É aquela coisa, né? Se você não se expôs a esse tipo de coisa, né? A ouvir uma profecia e avaliar o que aconteceu depois, com todo o carinho eu digo para você, você não tem competência nenhuma para criticar ninguém. Tá? Eu falo isso de boa, por quê? Eu vivo esse tipo de coisa, de profecia, de aparições, essas coisas todas, desde que eu tinha meus 13 anos de idade. Né? Então isso para mim é relativamente comum. Quando foi em dezembro do ano passado, ou novembro do ano passado, eu fui no canal No Alvo e lá estava falando sobre a profecia de criptomoedas. Eu falei, ó, deixa eu conhecer isso aqui, né? E aí eu fui vendo e fui me inteirando dessas coisas, estudei as profecias para chegar no modelo profético que era oferecido para a gente entender. E em cima desse modelo eu construí uma técnica, uma estratégia em cima dela, que é essa que está aí na tela. Tá? Então, e não só isso, né? Tem uma série de outras profecias. Por exemplo, você quer saber uma profecia que está se realizando agora? Essa busca pelo Maduro lá na Venezuela, pelos Estados Unidos. Você quer saber o que vai acontecer? Quando você começar a ver aviões americanos voando nos céus do Brasil,
lembre-se de mim quando eu fiz essa live dizendo para você, vai acontecer. E dezenas de outras profecias que já aconteceram. Essa história é a mesma história da teoria da conspiração, onde o cara não tem referência nenhuma sobre o que está sendo dito, chama isso de teoria da conspiração, dá aquela zoada geral, e no final das contas, as teorias não só se provaram verdadeiras, como elas se concretizaram e novas teorias das conspirações surgiram por aí. E assim o mundo vai girando e as pessoas que não buscam compreender, não buscam estudar, não buscam entender, a única coisa que fazem são críticas, né? Então, se você não se expõe a isso, certamente esse vídeo não é para você, né? Então, assim, agora as pessoas que ao menos param para pensar, será? Será? Pronto, minha missão já foi cumprida, tá bom? Inclusive a turma hoje que eu estou ensinando, eles entraram para compreender análise técnica, como que eles podem buscar as melhores oportunidades nos gráficos, só que eu vi o apelo deles sobre e as profecias, e o alvo da XRP, e o alvo da XLM, aí eu fui estudar sobre isso, acabou que a turma toda começou a estudar, e aí nós entendemos que nós tínhamos que, primeiro, entender o que as profecias diziam, para depois a gente adaptar a técnica para contemplar a profecia. Então, eu costumo brincar dizendo que a estratégia nossa é 110% focada no que a profecia diz, né? Então, assim, se você tem curiosidade sobre isso, tem coisas acontecendo, e os alunos que fazem esse curso, geralmente eles não entendem muito do mercado, então eu tenho que pegar na mão ali mesmo e trazer, mostrar o que é o mercado e tudo mais. Aos poucos, e do jeito que o curso foi montado, aos poucos eles vão entendendo a consistência que existe todo o conceito, porque eles precisam primeiro estudar a estratégia, que é essa aí que está na tela. À medida que eles vão estudando esses conceitos e percebendo que cada passo desse tem uma pequena preparação, eles concordando com aquilo, eles vão montando a preparação deles, né? E no final eles acabam entendendo o que precisa ser feito e se preparam. Então, assim, se você é uma pessoa que tem esse viés, que teve esse sentimento, que tem esse chamamento aí divino e precisa buscar ajuda para entender melhor como pode se preparar, provavelmente você está procurando esse curso, tá? E como eu disse lá numa live que eu fiz no alvo, eu já recebi vários alunos que compraram um curso de criptomoeda e no final ficaram decepcionados que não serviu para nada. Por quê? É curso para trader. Foi igual o meu curso de gráfico que era para trader. E aí quando eu entendi que o apelo da turma era diferente, eu tive que criar um curso dentro do curso, né? Então, hoje, pelo mesmo preço, você leva dois cursos, o curso profético e o curso técnico, que é leitura gráfica. E aí, depois que eles fazem toda a preparação, que a gente fala muito sobre gráfico, no final eles acabam indo para o curso técnico, porque eles percebem, eu tenho que entender a leitura de gráfico, né? Então, assim, o curso é bastante completo, bastante didático, vários elogios. Vocês podem olhar no meu, aqui no meu canal da comunidade do YouTube, lá eu tenho alguns elogios ali, e aí recentemente só que eu comecei a postar, né? Então, assim, tem muito conteúdo interessante para que vocês possam estudar e entender o que está acontecendo. Tá? O curso é feito no Discord, totalmente distribuído, o conteúdo, cada canal aqui do lado esquerdo tem um conteúdo específico para você poder se preparar, tá bom? Então, se você tiver curiosidade de como se preparar, como você pode fazer para atender a esse chamamento que você está tendo, tá? Entra lá no nosso site tradewiser.pro, vai ter ali embaixo o WhatsApp, você clica lá e troca uma ideia comigo, eu posso mandar mais informações para você, tá bom? Então esse vídeo é especialmente para você que está sentindo essa necessidade de atender um chamamento, que você teve um sonho ou alguma coisa do gênero e que você sente que
você precisa estar nesse processo, tá bom? Então, aí eu posso esclarecer para vocês. Espero que eu tenha sido um pouco mais claro sobre isso, né? Que o que vocês buscam não é um curso técnico de criptomoeda, porque inclusive o conteúdo técnico de criptomoeda tem aqui, por exemplo, ó, se você vier aqui, ó, sala criptomoeda, olha aqui, ó. Você tem aqui, ó, mini curso de criptomoeda, mini curso de corretora, a gente discute sobre carteira fria, a gente discute sobre ordens limites, sobre imposto de renda, a gente discute aqui sobre notícias, sobre o futuro do mercado financeiro digital, enfim, uma série de coisas aqui. Obviamente que nós temos aqui no canal, na sala Profecias aqui, ó, nós temos 3 Flix aqui, ó, Profecia Flix que nos inspirou, missão fixa, para a gente entender qual é a nossa missão, né? Como a gente tem que se preparar com mentalidade financeira, e outros Flix são vários outros vídeos, não diretamente que envolvem alvos ou etc., nesse sentido, mas que agregam valor para nós. Temos aqui também vídeos aqui no YouTube sobre as criptomoedas proféticas, sobre o movimento profético. Então convido vocês a dar uma pesquisada geral aí, e precisando de informação, eu esclareço tudo para vocês e vem fazer parte do nosso time, tá bom? Com esse vídeo na mão, agora é showtime, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.